Veja como a vida seria se a Terra fosse 2 vezes maior. Vamos começar no espaço. Para o nosso experimento mental, vamos supor que a Terra é o dobro em todos os aspectos: massa, raio, volume, etc. Isso simplifica nosso cenário hipotético de superterra e evita que ela desabe como um bolo de esponja ruim. A Terra provavelmente não estaria na mesma órbita atual, não necessariamente devido à nossa massa aumentada no polo do Sol, mas pela maneira como interagimos com outros corpos celestes em nosso sistema solar. Assim como você, depois de algumas bebidas, a Terra se torna muito mais atraente para os outros planetas do sistema solar. E assim como a superterra ajustaria outras órbitas, elas reajustariam. Acredita-se cada vez mais que Júpiter tem um efeito significativo na órbita da Terra, contribuindo para a habitabilidade do nosso planeta. Se a Terra fosse 2 vezes maior e mais difícil de influenciar, talvez não estivéssemos em uma posição tão favorável à vida como hoje. Porém, uma superterra pode ser uma sentença de morte para qualquer vida na Terra também. Acredita-se que a Lua seja crucial para a vida na Terra. Seu efeito gravitacional na Terra produz marés previsíveis que, por sua vez, ajudam a manter o clima do planeta estável e promovem o crescimento da vida. Se a gravidade da Terra fosse o dobro, provavelmente não teríamos uma Lua. Após o impacto, a maioria dos destroços lunares seria arrastada de volta para a superfície do planeta. Com o tempo, a superterra atrairia mais destroços, possivelmente roubando da Lua o material necessário para sua formação. Poderíamos ter acabado sem Lua alguma, ou com uma Lua que é uma fração do tamanho da que temos hoje. A vida na Terra teria sido muito afetada, provavelmente de forma negativa. Mas há um problema ainda maior para a superterra do que não ter uma Lua. Dobrar os parâmetros do planeta significa duplicar a quantidade de material que ele possui. Especificamente, isso significaria dobrar a quantidade de elementos radioativos em nosso planeta. Porém, isso não quer dizer que todos teriam superpoderes originadores do câncer. A decomposição dos elementos radioativos aqueceria o núcleo e o manto, aumentando significativamente a atividade vulcânica devido à abundância de magma abaixo da crosta. A armadilha siberiana é uma vasta região de rocha vulcânica que abrange toda a Rússia setentrional. Há cerca de 250 milhões de anos, um massivo pluma de lava começou a subir do interior do planeta até atingir a crosta. Isso resultou em uma explosão de atividade vulcânica que durou cerca de 2 milhões de anos e possivelmente é responsável pelo evento de extinção em massa Permiano-Triássico. O vulcanismo liberou muito dióxido de enxofre e carbono na atmosfera, causando aquecimento global massivo e acidificação dos oceanos. O dióxido de carbono atmosférico saltou de uma média de 400 partes por milhão para surpreendentes 2.500 partes por milhão. Atualmente, ainda estamos em torno de 420 partes por milhão. Estimativas sugerem que os oceanos no Equador poderiam ter atingido até escaldantes 104 graus Fahrenheit, ou 40 graus Celsius. Conhecido como a Grande Morte, o desastre das armadilhas siberianas causou a extinção de cerca de 81% de todos os animais marinhos e 70% dos vertebrados terrestres. Estimar o número de invertebrados mortos é mais difícil devido à dificuldade de encontrar fósseis. Com um núcleo mais quente, a superterra provavelmente teria desastres como as armadilhas siberianas mais frequentemente. Mas até mesmo um aumento do vulcanismo poderia ser difícil para a vida como a conhecemos. Quando os vulcões explodem, eles liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa. Então, é provável que nossa superterra seria muito mais quente do que a Terra nesta mesma etapa de sua evolução. As temperaturas globais poderiam variar de poucos graus mais quentes a 10 ou mais, impactando severamente a evolução da vida e colocando em dúvida a capacidade de surgir e prosperar vida inteligente. A própria atmosfera também dificultaria a vida. Com o dobro da gravidade, a pressão atmosférica seria muito maior do que o normal. O ponto de ebulição da água seria mais alto e as correntes de convecção estariam muito mais próximas do solo. Isso implica que as nuvens brancas e fofas que você vê hoje estariam muito mais próximas do solo e as tempestades teriam mais energia. Esse oceano extra permitiria que furacões devastadores ganhassem mais força sobre a água quente, com furacões de categoria 5 sendo a norma em vez da exceção.
Outra característica da superterra que impactaria diretamente a evolução da vida seria o próprio terreno. Com o dobro da gravidade, a superterra teria montanhas muito menores e um terreno muito mais plano. Isso pioraria o problema do vento, como qualquer pessoa das grandes planícies dos Estados Unidos pode confirmar. Na verdade, a superterra pode ser tão ventosa que a vida pode preferir voar a viver em terra, mas isso é apenas especulação. Para os fãs de vistas majestosas, no entanto, a superterra seria uma decepção devido à falta de montanhas, e as montanhas que existissem seriam muito menores do que as que conhecemos hoje. Uma superterra pode ser mais árida do que a Terra. As montanhas frequentemente bloqueiam as nuvens, fazendo-as se condensarem em uma região até que liberem neve ou chuva o bastante para se tornarem leves e flutuarem sobre elas. Isso, por sua vez, origina rios que nutrem a vida em todo o planeta. Com montanhas mais baixas, esse processo natural pode ser menos comum na superterra, deixando grande parte do planeta estéril por falta de chuva. A vida só prosperará em pequenas áreas do planeta, com o restante formado por estepes estéreis ou desertos, onde seres adaptados à escassez de chuva conseguirão sobreviver. As árvores, por exemplo, não cresceriam tão altas, pois só podem crescer até onde é viável energeticamente. Assim, é provável que as árvores e plantas cresçam na horizontal em vez de na vertical. Para se manterem eretas, as plantas desenvolveriam caules mais grossos e fibrosos. As flores provavelmente ainda existiriam, se não fossem mais comuns devido a uma explosão de formas de vida voadoras e a atmosfera mais densa, mas brotariam de plantas grossas e resistentes, matando a noção de delicadeza de uma flor. A superterra não tem espaço para delicadeza. As flores aqui seriam duras e robustas, com uma maior propensão para a vida aérea. Plantas que se alimentam de insetos voadores, como plantas jarro e plantas carnívoras, seriam muito mais comuns, embora não se limitassem a insetos. As plantas evoluiriam para se alimentar de mais pássaros, o que pressionaria os pássaros a evoluírem para serem maiores ou mais inteligentes. Qual o papel dos humanos neste planeta infernal repleto de insetos gigantes, mal-cheirosos e blindados? A evolução da humanidade é uma questão séria na superterra, pelo menos da maneira que se parece com o que parecemos hoje. Com árvores curtas e robustas, os mamíferos teriam pouco benefício em se tornar arbóreos, então a evolução dos macacos seria improvável. Se os humanos existissem, as cidades seriam muito diferentes das atuais. Em vez de construir arranha-céus, construiríamos horizontalmente, reduzindo muito a densidade urbana e a quantidade de pessoas acomodadas em uma área geográfica. A boa notícia é que o tráfego seria muito reduzido pela menor densidade urbana, mas a má é que as cidades se espalhariam como uma praga de asfalto, pavimentando incontáveis áreas selvagens. Esqueça montanhas russas ou parques aquáticos. O risco de ferimentos graves seria muito maior devido à gravidade elevada da superterra. Na superterra, a maioria das montanhas russas que temos hoje seriam sentenças de morte, e passeios com queda livre seriam impossíveis. Os carros teriam que ser mais robustos, elevando o consumo de combustível já aumentado pela dupla gravidade. O consumo de combustível excessivo do carro médio teria efeitos dramáticos no desenvolvimento da sociedade. Se os carros estiverem fazendo apenas 1/4 da quilometragem na superterra em comparação com a Terra, as reservas de petróleo do planeta seriam consumidas muito mais rapidamente. O planeta deles é 2 vezes maior, então as coisas podem se equilibrar, exceto nas emissões de carbono. As máquinas da superterra exigiriam muito mais combustível e produziriam exponencialmente mais emissões de gases de efeito estufa do que a Terra regular. Com uma atmosfera mais quente devido ao aumento do vulcanismo, a crise climática provocada pelo homem na superterra poderia chegar antes e ser mais mortal que a nossa. Contudo, os limites de velocidade precisariam ser rigorosamente aplicados, pois os acidentes seriam muito mais fatais na superterra do que na Terra. Aviões na superterra não seriam impossíveis, simplesmente muito mais difíceis de operar. O desenvolvimento do voo seria significativamente atrasado até a criação de motores de combustão interna mais potentes em nossa própria linha do tempo, embora novamente, uma vez no ar, eles teriam mais facilidade para permanecer lá. É incerto o equilíbrio entre a eficiência de voar em uma atmosfera mais densa e a dificuldade de manter grandes tonelagens seguras no ar.
A única barreira para o voo pode ser o pouso, que pode ser muito perigoso para sequer tentar. As aeronaves podem ter sua operação restrita a áreas próximas a grandes corpos de água, onde o pouso é mais amortecido e somente em condições calmas. As dificuldades de viver na superterra, como insetos gigantes, gravidade pesada, supertempestades e vulcanismo constante, podem impulsionar a humanidade local a deixar seu planeta mais rápido que nós. Afinal, se onde você mora é meio ruim, você provavelmente estará mais motivado a encontrar um modo de ir para um lugar mais confortável. Agora vá conferir "E se a Terra parasse de girar?" ou clique neste outro vídeo.